Presta atenção nessa história. Quem sabe você se identifica e ajuda você a virar uma chave que precisa para você conseguir engrenar no seu processo de emagrecimento e parar de ficar procurando, talvez, uma solução mágica ou tentando achar um problema ou um culpado para essa falta de resultado que você tem, ou essa inconstância de não conseguir manter o resultado que você atinge. Bom, minha prima tem uma filha de 7 anos. E ela também tem uma outra de 3. E elas são completamente diferentes. E é engraçado que essa filha dela de 7 anos, ela é mais agitada, mais ansiosa. E ela tem uma coisa com doce, etc. E comer, e sabe, não gostar muito de dividir as coisas, enfim. E aí eu tava observando ela com uma atitude, quando que ela queria passar Nutella e ela já tinha comido muita coisa naquele dia. E aí a gente meio que repreendeu, falou, ó, não vai dar, você já comeu, pega um pouco aqui e guarda. E era nítida a cara de frustração dela ali naquele momento. O mais legal é que como eu gosto muito do comportamento alimentar e eu estudo muito porque algumas pessoas têm compulsão, etc, aquela atitude pode ser interpretada por ela de um jeito e para cada pessoa vai ser interpretada de um jeito diferente e aquilo pode desenrolar outros comportamentos quando a pessoa for mais velha. E ali eu consegui entender um desenrolar assim, sabe? Em segundos. E aí, o que acontece? Eu imaginei que naquela situação pode ser o seguinte, sabe? Se eu pudesse ler um divertidamente na cabeça dela, era como se fosse assim, deixa, também, quando eu for grande, quando eu for adulta, eu vou ter o meu dinheiro e eu vou comer o doce que eu quiser na quantidade que eu quiser, certo? Isso é o que passa na cabeça de muitos pacientes que quando chegam até aqui, sabe? A pessoa não percebe que às vezes ela viveu um cenário desse, que assim, de verdade, o papel como mãe, como educadora que minha prima tem com essas meninas, assim, eu não tenho um A pra falar. Ela é uma mãe que eu acho que ela consegue ser bem... ela consegue falar um não na hora certa sem ser muito rígida, sem nada, sabe? Sem ser muito do bop ou sem ser muito, pode tudo, meu bem. Ela consegue dosar muito bem. Mas, às vezes, na cabeça de quem recebe, é diferente. Então, a interpretação pode ser a seguinte. Também, quando eu for grande, eu vou comer o que eu quiser, na quantidade que eu quiser, do jeito que eu quiser. E pode ser que esse cenário realmente aconteça, que é o que eu vejo de alguns pacientes quando começam a ter o próprio dinheiro. E aí, quando eu vou ouvir a história, a pessoa fala assim, então, aí eu fui morar sozinha, aí eu comecei a trabalhar, e aí eu comecei a engordar, e eu não sei como isso aconteceu. Às vezes, o que desencadeou é isso daí. Quando eu for mais velha, eu vou fazer o que eu quiser. Só que assim, você tem todo o direito de fazer o que você quiser. Só que não dá pra fazer só o que você quiser, do jeito que você quiser, sempre que você quiser. E aí, o que acontece? Em algum momento, você vai começar a ver o quê? A tua calça apertar, a roupa não entrar mais, ou você vai fazer exame e vai acabar tendo algum desequilíbrio pode ser glicemia, triglicérides, colesterol e etc. E aí você vai ter que fazer o quê? Procurar ajuda. E aí você vai procurar ajuda e você vai ouvir o quê? Que você vai ter que aprender a comer o suficiente, a ter porcionamento, a comer menos. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai ver que ali, naquele passado, só estavam tentando colocar um limite em você e você começa a ver que às vezes a tua mãe naquele momento estava certa, sabe? É óbvio que esse é apenas um cenário de vários outros. Mas você entende que no fundo o comportamento alimentar ou então a tua relação com a comida, ela começa bem lá no passado e que assim, gente, não importa como isso aconteceu. O que importa é que você precisa entender que não dá pra fazer o que você quer do jeito que você quer, só o que você quer e ponto final. E procurar um jeito de fazer só isso. Você vai ter que aprender a se limitar, a colocar limites em você mesmo, a aprender a comer coisas diferentes, a aprender a combinar as coisas diferentes, a aprender a adiar satisfações imediatas, entende? Ou seja, se você se identificou com essa história, se você se identifica com essa história, tem um jeito de mudar esse cenário. Mas talvez não precise de uma dieta específica e controlada, porque se você tem esse perfilzinho rebelde, uma dieta não vai resolver isso não. Você vai ficar cada vez mais irritado ou mais irritada de querer se limitar. E às vezes você tem que aprender a baixar essa irritação, sabe? Porque não é ruim. Aprender a ter disciplina e aprender a falar não é necessário.